vocês, espero que vocês tenham feito uma excelente avaliação, né? Que tenha dado tudo certo. Eu vou comentar com vocês, aí vocês estão vendo, né, a prova do tipo 1 para professores de educação infantil, tá? Eu não vou comentar, lógico, evidente, todas as questões de fundamentos, ensinar e aprender, fica muito enfadonho o vídeo, eu acho desnecessário neste momento, tá? Mas eu vou comentar algumas questões que pessoas, inclusive, sugeriram que a gente entrasse com recurso. Então, são questões que demandam um pouco mais de análise e de leitura, então, vou apresentar aqui um ponto de vista, já dizendo claramente por que eu não concordo com o recurso, ou seja, né, dizendo por que não se deve, não é necessário entrar com recurso, apesar de alguma questão ter causado estranhamento em alguém, tá? Aí eu anotei algumas questões aqui, eu vou começar com essa 21, tá? Dos Fundamentos da Educação para a Prova de Educação Infantil. Então, nessa questão, ele vai tratar, né, dessa relação professor-aluno, então ele já começa o enunciado dizendo que não é meramente técnica, mas nem apenas baseada e nem apenas baseada na dimensão cognitiva. Então, ele já dá uma dica aí de que não é só a questão técnica, mas também não é só afetiva. Então, com relação a essas dimensões, ou seja, na relação professor-aluno, a gente tem uma mediação que envolve questões afetivas, questões técnicas profissionais, né? Então, não é só nenhum nem outro, eu não posso privilegiar nenhum nem outro. Então, nesta tensão entre questão técnica e que é minha função como professor e na dimensão cognitiva, eu tenho apenas, aí eu tenho 3 afirmativas que a gente vai analisar as 3, tá? Primeiro, a conciliação entre a manutenção da autoridade do professor e o favorecimento da autonomia dos alunos. Essa é a grande questão da docência, né? Talvez seja um dos grandes conflitos da docência, ao mesmo tempo que eu tenho que me manter como voz de autoridade, não como alguém autoritário, mas a autoridade ela é fundamental, principalmente para a construção ética, né, do exemplo, da construção do outro. Eu também tenho que favorecer que esse aluno tenha uma certa, adquira e desenvolva a autonomia. Então, essa é uma contradição natural da escola. Ao mesmo tempo que eu tenho que ter voz de autoridade, dizer em vários momentos como e deve fazer, o que será feito naquele momento, eu também tenho que permitir que a criança ou adolescente desenvolva a sua autonomia, tá? Então, por mais estranho que seja, é justamente esse contraponto entre a técnica profissional, a responsabilidade profissional, com a questão das emoções, né? Com a questão da autonomia, do afetivo. Então, existe ali uma relação que já está posta no enunciado. A inteligência afetiva do professor para desenvolver, em relação aos alunos, laços amorosos do tipo parental. Está errado, né? O professor é professor, professor e professora são professores, e famílias é família, pai é pai, mãe é mãe, né? E responsável é responsável. Então, não pode haver essa ideia de uma amorosidade igual família, né? Professor é igual, é a sua segunda mãe, não. Professor é professor, mãe é mãe. Né? Então, muita gente fala, né? Você tem que obedecer a professora, ela é a sua mãe aqui na escola. Não, ela nunca vai ser sua mãe na escola. Então, essa relação profissional. A capacidade do professor suprimir as emoções dos alunos que operam obstáculos ao aprendizado. Terceiro é um absurdo, né? Então, de fato, é só a número 1, porque a 2 e a 3 possuem problemas aí. A 22ª também deve ter pegado muita gente por causa de uma questão muito... Epa, deixa eu voltar lá, né, com calma, peraí. Por uma questão de leitura, tá, gente? Então, a segunda, ela traz aqui, ó, aprender sobre e aprender para. Então, são 2 questões importantes. Uma coisa é o aprender sobre os direitos humanos, outra coisa é o aprender para os direitos humanos. Então, é preciso na escola, desde as diretrizes para os direitos humanos, trabalhar com este sobre e com este
para, tá? Então, tá lá, o trecho acima distingue duas modalidades de ensinar e aprender os direitos humanos. Assinale a opção que identifica corretamente uma expressão de segundo caso. Qual que é o segundo caso? Para. Então, eu tinha que... Então, o enunciado ele é muito claro. Eu preciso achar uma alternativa que fala do para os direitos humanos e não sobre os direitos humanos. Então, sem sombra de dúvida, que o entendimento como funcionam os mecanismos estatais, não, essa está fora, nem sobre nem para. A compreensão dos processos históricos que motivaram o surgimento, isso é histórico. A história dos direitos humanos é sobre os direitos humanos e não para os direitos humanos. O saber a respeito das várias gerações de direitos humanos e a inter-relação entre cada um também é sobre. Eu estou discutindo sobre os direitos humanos. Agora, o último é a modificação de atitudes. Então, eu estou ensinando para modificar, para transformar. Portanto, é para que este aluno passe a adotar na sua rotina, no seu dia a dia, a perspectiva dos direitos humanos. Então, é letra D, e a letra A está totalmente errada, a B e a C tratam de sobre, mas no enunciado está falando do segundo caso, que refere-se ao para, tá bom? Então, não cabe recurso, muita gente pediu essa questão como recurso, não cabe recurso, tá? Porque a questão está certa, é uma questão mais cuidadosa de leitura. A 23ª eu achei, né, não foi problema. A 24ª também muito, né, quando ele fala de regulação, de um exemplo de regulação no sentido formativo, é a autoavaliação, né? A autoavaliação é um sistema de autorregulação deste aluno. Agora, a 25ª, né? Muito maldosa a 25ª, maldosa demais, mas é uma questão que a gente precisa estar atento a isso, né? Por causa de uma particularidade ali no enunciado, tá? Então, leia o trecho a seguir. A aprendizagem se dá quando novas informações são relacionadas com conceitos ou ideias pré-existentes na estrutura cognitiva do indivíduo, que a gente chama de conhecimentos prévios. Esse processo depende da relevância e da clareza do novo material e da capacidade do aluno de relacioná-lo com o que já sabe. Eu sei que muita gente marcou Piaget. Por que não é Piaget? Por que é Ausubel, né? Porque ele fala da aprendizagem significativa, que tem a ver com alguma coisa que eu já possuo como conhecimento prévio e eu vou relacionar com algo que eu ainda não apresento. E é lógico, o pensamento dele é muito aliado ao pensamento Piaget, então Ausubel, ele trabalha, né, o David Ausubel, trabalha com a ideia do Piaget, de que a gente constrói esquemas mentais a partir de esquemas já existentes, porém, essa última frase, né, esse processo depende, isso em Piaget seria, esse processo implica em duas ações, uma de assimilação, outra de acomodação. Então, por isso não é Piaget, porque o Piaget não fala da dependência de relevância de material, ele não fala disso, ele fala que para que uma estrutura cognitiva se alie a outra estrutura cognitiva, isso envolve um processo chamado assimilação, acomodação e, portanto, equilibração majorante. Tá? Então, por isso, não é a letra C, né? A letra D jamais, né? O condicionamento, porque não existe uma situação de condicionamento, não é também zona de desenvolvimento proximal, porque ele não está falando nem do real nem do potencial, e muita gente confundiu com Piaget, mas Piaget não trabalha com relevância do novo material, isso é Ausubel, né? E que tem a ver com Piaget, mas ele não fala. Para ser Piaget, tinha que ter assimilação e acomodação, tá bom? Então, a 26ª é uma graça, né? Porque a 26ª ela é uma questão que a professora Gleice trabalhou com vocês, mas ela pegou todo mundo com a letra D. Não existe marco relacional, né? O marco referencial, ele trabalha com três
três componentes, né? Que são o conceitual, o operacional e o situacional. Então, tá lá, letra A, o marco conceitual define visão, objetivos, metas, estratégias da instituição. O marco conceitual, ele define, na verdade, o que é a sociedade, o que a gente pensa da sociedade, o que é o ser humano para a gente, o que é a aprendizagem. Então, quais são os conceitos que vão circular ali na escola e que vão dar origem, geralmente, aos valores. Então, está muito relacionado a isso, né? E não a missão, a visão, os objetivos, as metas, eles estão relacionados ao operacional, principalmente as metas estratégicas. Ou seja, como é que eu vou operacionalizar com esse PPP? E o citacional, que é a letra B, que está correta, né? Porque é uma análise da realidade atual. Então, qual é a situação que eu tenho? Portanto, é a letra B. Deixa eu olhar agora qual que é a outra questão também aqui que eu anotei, que algumas pessoas pediram para discutir. Essa está muito tranquila, né? Também não teve dúvida. Vamos, então, para essa daqui, né? A 29ª, que eu anotei aqui, a 29ª. Então, a 29ª, ela tem um texto, né, que fala lá que é central a brincar é central na aprendizagem, as crianças imitem, né, os comportamentos adultos, praticam habilidades motoras, processam eventos emocionais e aprendem sobre o mundo em que vive. Brincar não é uma coisa frívola, né, ou seja, à toa. Pesquisas recentes confirmam que Piaget sempre soube. Brincar é o trabalho da infância. E aí está lá, tendo em vista o brincar como eixo estruturador das proposições, né, para a educação infantil de BH, analisa afirmativa, assinale V ou F. O brincar é um instrumento de aprendizagem? Não, ele não é um instrumento só de aprendizagem, né? O brincar, ele é fundante na perspectiva do aprendizado e deve ser tratado como metodologia de ensino, nem pensar. Então, brincar não é uma metodologia de ensino, como ele é a estratégia mental, né? Então, mais do que um instrumento, ele é a estratégia mental que as crianças utilizam para pensar, para elaborar pensamento. É a partir da brincadeira, por meio da brincadeira, é que essa criança vai se relacionar com o mundo, relacionar com o objeto, vai interagir com o objeto e ela vai criar suas próprias proposições, tá? A capacidade de inventar e imaginar é um atributo inerente à infância? Não, gente, não é só a infância. A capacidade de inventar e imaginar é do ser humano. É uma capacidade inerente ao ser humano, e não apenas à infância. Então, a segunda está errada, porque não é só um atributo da criança, é um atributo do ser humano. Imagine se a gente parasse de inventar e imaginar quando virasse adulto. Né? Então, a gente precisa continuar criando, inventando, imaginando. Isso faz parte da natureza humana, simbólica humana. Os jogos pedagógicos não estão inseridos na categoria do brincar, uma vez que visam o alcance de um resultado previamente definido, não possibilitando a liberdade e a imprevisibilidade do brincar. Isso é interessante, que é uma discussão que a Kishimoto fala. O brincar tem que ser livre. Os jogos pedagógicos, ele é uma categoria, mas ele é uma categoria pedagógica. Tanto é que as crianças não acham, quando você fala assim, vamos fazer um jogo, por exemplo, e a professora que está conduzindo o jogo, ele não chama de brincar, ele acha que é uma atividade, ele chama de atividade pedagógica, porém uma atividade pedagógica lúdica. Então, para a criança, na perspectiva da criança, não é um brincar, tá? Portanto, é realmente a letra C, apesar disso aí. A 30ª, né, também algumas pessoas colocaram que caberia recurso, e não cabe recurso, tá, gente? Então, vamos lá, por que não cabe recurso, né? De acordo com Magda Soares, né, educadora linguística e pesquisadora mineira, a alfabetização e letramento são processos similares? Não, está errada a letra A. Simultâneos? Sim, são distintos, mas simultâneos, envolvendo habilidades, competências e conhecimentos específicos que implicam formas de aprendizagem diferenciadas. Ou seja, alfabetização e letramento são distintos, interligados, mas eu não preciso de um para outro para existir. E eles vão sim implicar em aprendizagens diversificadas. Enquanto a alfabetização
vai fazer com que eu adquira o aprendizado da alfabetização, né, da tecnologia da leitura e da escrita, da compreensão do sistema. O letramento vai fornecer para mim a condição de pensar a produção social da leitura e da escrita, numa dimensão muito ampla, tá? Então, são processos de aprendizagem diferenciados. Por que não é a letra C, apesar de ter palavra interdependente? Por causa do resto que vem depois. Então, eles são interdependentes? São processos interdependentes, porém, o objetivo final não é o sistema de escrita alfabética. A alfabetização, sim, o letramento, não. O letramento, o objetivo é muito mais amplo. Inclusive, é uma discussão que a gente sempre faz. A alfabetização ela tem tempo para acabar, até o 2º ano. Já o letramento ele tem que se estender ao longo de toda a nossa vida, porque haverá, sim, uma relação com outros textos, haverá uma outra, sempre terá algum texto que a gente vai ter que aprender a ler, ou a escrever, ou a compreender como ele circula, né? Assim como as mudanças textuais que acontecem por conta das tecnologias fazem com que a gente também faça uma reflexão clara das mudanças. Então, a forma como eu escrevia um anúncio até os anos 90, de 1990, é muito diferente da forma como hoje eu faço um anúncio. Isso devido justamente às modificações. Então, está errado porque ela não implica só na questão do sistema de escrita. A alfabetização, sim, mas o letramento, não. Distintos, sim, eles são distintos. Sendo um letramento método, de jeito nenhum. Letramento não é método, letramento são práticas. Práticas de uso social da leitura e da escrita, portanto, não são enquadrados como métodos, tá? 31ª, gente, a 31ª foi de uma maldade muito grande, né? Eu acho que foi talvez a questão mais difícil na parte fundamentos, porque exigia uma leitura mais profunda de Piaget, né? E nem todo mundo tem essa leitura mais profunda, de que cada etapa, geralmente a gente fala das fases de vida do Piaget de uma forma mais geral, então essa aqui era uma forma mais específica. Então, de fato, a 31ª, na minha perspectiva de toda a prova, é a que demandava uma leitura mais profunda de Piaget. E aí a gente sempre sabe que tem uma outra questão que vai ser um pouco mais complexa, tá? Então, a 31ª, ela começa com o conceito da reversibilidade, que é aquela ideia de que uma coisa pode ser revestida, então, 4 mais 5 é igual a 9, 9 mais 5 é igual a 4, 5 mais 4 9 menos 5 é igual a 4, enfim, essa coisa da reversão, que a criança começa a ter esse processo de que uma coisa pode ser revertida ou implicada na outra, né? Ela está dentro, contida na outra, e ela pode ser, e, portanto, reconstituída, ou seja, quando a gente trabalha com as crianças tirar a prova, é uma ideia de reversibilidade. Sensório motor, o bebê não tem essa noção, tanto é que quando você coloca 2 frascos, mesmo na frente dela, você coloca um líquido em outro frasco, ela acha que aquele líquido é outra coisa, porque mudou o formato, portanto, mudou também o líquido, é outra coisa, né? Quando você esconde alguma coisa, o bebê para de pensar naquilo, porque ele não tem a ideia da reversibilidade. O pré-operatório, que vai até os 7 anos de idade, também ele compreende, mas não de uma forma a reverter processos. Então, ele também ainda não tem essa construção de que eu posso, por exemplo, dessa ideia, né? Vamos voltar lá, 4 mais 5 é igual a 9. 9 menos 5 é igual a 4. Ele vai ter ele não vai compreender. Essa reversibilidade, por exemplo, dentro da lógica matemática, isso começa lá para os 8 anos, 9 anos de idade, quando ele começa a entender que dentro de alguns processos existem possibilidades opostas e que de uma coisa eu posso tirar outra, né? De uma coisa está contido na outra e que gera a mesma coisa quando eu faço uma reversibilidade, tá? Então, é um conceito mais complexo, portanto,
a letra, realmente a letra C. Apesar da gente trabalhar muito na escola, a ideia né, do tirar a prova desde pequeno, mas ela compreende, ela faz isso, mas sem uma compreensão muito clara, tá? Ok? Então, que uma ação anula a outra, né, nessa perspectiva. Então, ela tem um pouco é um conceito mais diverso, mais difícil, tá? Essa aqui também, né, houve... Não, essa não, essa está tranquila. Agora a 33ª, né? Então, quando a gente lê a 33 de cara, a gente já diz assim, tem que ser anulada, não é possível, né? A 33, por que que a 33 não pode ser anulada por um detalhe na afirmativa 1, tá? Então, ali está falando justamente da ideia que a Base Nacional instituiu o segundo ano como finalidade da alfabetização, né, do processo de alfabetização, e que aí a gente tem clareza de que as redes terão que modificar, sim, a sua forma de conceber isso. Só que o problema da 1, quer dizer, a 1 está certa até aqui, ó, tá? Até aqui. O problema dela foi ter colocado que o currículo da Base Nacional. Base Nacional não é um currículo. Então, estaria certa a número 1, se devem fazer ajustes nas referências curriculares, ou devem fazer ajustes nos seus projetos político-pedagógicos, devem fazer ajustes nos seus planos curriculares, nos planos de avaliação, e não no currículo da base, que a base não tem um currículo lá dentro. A base é uma referência para a construção curricular, e não uma referência, e não um currículo, né? Portanto, a 1, muito maldosa, né? Muita maldade pedagógica, mas o problema da 1 está justamente na palavra currículo, tá? O restante, a 2, né? Sem menor dúvida, está errada mesmo, né? Desde a educação, a criança participa de práticas letradas com foco na alfabetização para não correr o risco de ultrapassar. Não tem nada a ver, né? As práticas de letramento não é por causa que ela vai ser alfabetizada até o segundo ano, mas as práticas de letramento é porque a gente trabalha com uma base que é uma perspectiva que é de uma discussão de análise discursiva, enunciativa, portanto, o contexto é tão importante quanto aquilo que está escrito no texto. Nenhuma escrita pode ser lida fora de um contexto. Portanto, as práticas de letramento desde a primeira infância são importantes para as crianças também entenderem que a leitura escrita não pertence à escola, pertence ao mundo, e, portanto, é uma habilidade essencial para o mundo de hoje. A 3, então, é a única que está certa, né? A progressão de conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural da criança. Portanto, é fundamental. Quanto mais cedo ela puder se apropriar disso, melhor, tá? Então, aí a 33, de fato, é a letra B, não cabe recurso, justamente por causa desse detalhe da palavra currículo aqui, tá? Então, a questão está correta. Triste, mas está correta. Aqui também foi muito tranquilo, né? Muito nítido. Agora, a 35, né, gente? Sem sentido nenhum. Ela não cabe recurso, mas todo mundo tem que... É memória, né? Uma questão totalmente desnecessária sobre literatura, que poderia ter aprofundado coisas muito mais interessantes do que a memória de data, né? Eu fico imaginando por que colocar uma memória de data, trazer questões de data, né? Suscitar questões de data, que sempre vai gerar uma dúvida, sempre vai gerar uma angústia, mas aí, enfim, é uma questão que está posta também com esse absurdo da memória de data, né? E ao invés de ter ampliado, fica aí a minha crítica para o FGV, de tanta coisa legal para ter trabalhado na literatura infantil com esse tema, e não isso. Enfim, mas é só um mesmo que está correta, tá? E aí eu vou explicar porque a 2 e a 3 não estão corretas. A 1, sim, foi no ano de 1894 que começaram a ideia de uma literatura infantil
de uma literatura voltada, então, os irmãos Grimm, né, o Charles Perrault, com a tradução dos contos de fadas. Então, existe um livro chamado Contos da Carochinha, que foi publicado no Brasil pela primeira vez, bem no final do século XIX, mas era uma literatura ainda muito tímida, uma literatura eurocêntrica, né, nessa perspectiva. Já no século XX, a gente vai ter o Monteiro Lobato, que hoje é o patrono da literatura infantil, construindo textos para a criança, mas principalmente com a ideia do Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando ele traz a história da infância dele, fazendo um paralelo com a questão cultural do Brasil. Então, o Monteiro Lobato ele foi uma marca das questões nacionais, principalmente com o Contos de Narizinho, né? Quando ele conta as narrativas de Narizinho, quando ele começa a trazer a ideia do Sítio do Pica-Pau Amarelo e não com a ideia de poesias infantis, tá? Então, a 2 está errada por isso, é um detalhe aqui, mas, igual eu falei, era memória, né, gente? Tem que saber dessa história e é muito triste. Já o Olavo Bilac, ele sim, ele trouxe principalmente poesias infantis, então pouca gente conhece essa história do Olavo Bilac, muito importante as poesias infantis dele, mas ele não faz essa discussão da moralidade só, né, do encantamento, tá? Ele não fazia essa discussão, ele trazia as poesias infantis pensando que existia, sim, um público que precisava também ter acesso a essa leitura, tá? Então, a 3 está errada por isso, porque ele não fazia essa discussão educativa moralizadora, que não, né, nessa perspectiva de um novo ascender da literatura infantil, tá? Ele fazia poesia para criança, assim como também fazia para adulto, tá? Então, nessa perspectiva, somente a letra A, né, a 35, que só a 1 está correta, mas, igual eu disse, é uma questão na perspectiva de busca de memória só, né? Nada de pensar, busca de memória. A 36 está corretíssima, as 3, né? Bastava olhar ali aquilo que a gente chama de progressão, né? De aprendizagem entre uma e outra, e ia vendo desde o reconhecimento do nome, depois a entonação do gesto, da questão da história e do movimento, a gente vai vendo que há uma progressão ali de aprendizagem à medida também que ela vai se desenvolvendo. Então, está certo as 3, não teve nenhuma polêmica nesse sentido, tá? Aí vamos agora para uma que foi essa. Não, antes da chat tem uma aqui. Essa também foi muito fácil, né, da infância, ela está muito nítida, o que foi. A intersetorialidade, então, é o atendimento educacional a outros setores, a próprio conceito de intersetorialidade, né? A 39ª, sim, então essa também gerou uma dúvida, né? Então, aqui, ó, sobre os princípios que devem ser seguidos pelas propostas de educação infantil de acordo com as diretrizes, né, curriculares. Éticos, os valores que norteiam a conduta e o pensamento do sujeito, sua relação com a sociedade que vive. Isso não é conceito ético, isso é valor, é moral. Não é moral, né? Então é valor moral, portanto, a letra A não é, porque este não é o conceito de ética. O conceito de ética não é a conduta e o pensamento do sujeito. O conceito de ética é o bem comum. Então, a gente forma a questão ética para o bem comum, tá? A sensibilidade, a criatividade, a ludicidade, a liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Na verdade, a perspectiva cultural, ela envolve tudo. Todas as nossas ações são culturais, e não só essa perspectiva artística, não só essa perspectiva estética. Então, até o modo de vida da criança, o modo como ela vive, como ela se relaciona, é uma questão cultural. Tá? Aí sim, né, eu vou deixar a letra C por último, é a questão moral,
não envolve nenhum princípio na educação que trata da moralidade. A gente trata de princípios éticos, não morais, né? E até porque a questão da responsabilidade, aí sim, essa última tem a ver com a questão ética. Então, estaria certa a letra A se isso que está escrito aqui, a responsabilidade, a solidariedade, o respeito, o bem comum, estivesse ligado à questão ética. E esse aqui estivesse ligado à questão moral, tá? Então, a letra C, os direitos de cidadania, o exercício da criticidade e o respeito à ordem democrática está correlacionado com a questão política, tá? A questão política. A 40, né? A 40 foi muito boa, muita gente teve dúvida também com a questão 40, que é o seguinte, a gente está vendo a criança aqui o seu mundo, né? Seu mundo divertido, com seus animais de estimação, com seu dia a dia, né? Aquilo que ela visualiza enquanto mundo. Aí a gente olha a cabeça da professora, né? Ela está até aqui apontando para uma questão que é, como é que a gente diz, de uma quantidade, né? 25, e ela pensa assim, eu tenho 25 pessoas iguais, está todo mundo igualzinho. Ela não considera a individualidade do outro. Então, para ela, esse número 25 aqui, significa que ela tem 25 crianças, mas ela não está pensando, não é na quantidade. Ela está vendo esse 25 como alguma coisa que é tudo igual robozinho. Então, todos eles têm 5 anos de idade, todos eles pensam iguais. Todos eles vivenciam a mesma coisa, tá? Então, vamos lá para essa interpretação, tá? Então, tendo em vista, né, aquilo que sustenta as proposições curriculares, a crítica da Chartres está relacionada, sem sombra de dúvida, à intervenção da professora que não considera a criança como sujeito competente, com saberes e habilidades construídos a partir das suas experiências. Então, a criança está lá cheia de vivência, a cabecinha dela, mas a professora ainda vê ela como igual à outra. E ela não é igual com a outra, mesmo ela tendo 5 anos de idade. Ela pode ter características parecidas com a outra, mas ela não é igual à outra, tá? Por que não é a letra A? Falta de conhecimento sobre... Não tem nada, né? A Chartres não está implicada nesse conceito de plasticidade. Um conjunto de escolhas sobre práticas a partir de um planejamento inicial. Então, pode até dar a entender isso, que ela está pensando e planejando, mas não é isso. E muita gente marcou, deve ter marcado essa, por causa do número 25 lá, que ela estava pensando na quantidade né, dos alunos que ela tem, e como é que ela vai responder a essas diversas manutenções. Mas não é essa a resposta por causa dessa contradição, desse contraponto com a cabecinha da criança aqui. Seria essa a resposta C se somente aparecesse a imagem da professora com esses 25, e aí diversos, né? Se esse desenho fossem 25 crianças diversas, mas quando coloca essas 25 crianças iguais, 25 não, né? Esse desenho, as crianças todas iguaizinhas, a gente logo entende que a professora vê a criança todas como iguais, e, portanto, ela não entende que tem possibilidades diferenciadas, né? Vamos, então, para uma outra questão, que é essa daqui, né? 43. Então, a 43 é uma questão das diretrizes curriculares nacionais para as relações étnicos-raciais, tá? E a 43, na perspectiva de muita gente, e até da gente também, a gente tem que fazer uma leitura mais, ela é um pouco mais significativa nessa perspectiva de demandar uma leitura mais profunda, na perspectiva de que tem lá, né, a vivência de práticas discriminatórias são mais deformadoras para as crianças que sofrem a discriminação do que para as crianças que discriminam. Então, a gente pensa o seguinte, está correta porque quem sofre mais é a criança que sofre a discriminação. Porém, se a criança discrimina, significa que ela não teve uma formação adequada. Se ela tem uma discriminação, ela não teve uma pedagogia antirracista,
ela não teve uma pedagogia antimachista. Portanto, a prática discriminatória, ela é tão deformadora na perspectiva de impedir essa formação, tanto para quem discrimina quanto para quem sofre a discriminação. Para quem sofre a discriminação, ela é causadora de um trauma, ela é causadora de uma violência. Mas, geralmente, as pessoas que sofrem a discriminação, e hoje elas recorrem à lei porque elas têm uma formação, elas compreendem que aquilo é crime. Né? Então, quantas crianças buscam a nossa ajuda dizendo, olha, fulano está chamando de macaco, eu não aceito ser chamado de macaco. Então, ela já tem uma formação para entendimento de que aquilo é uma discriminação, portanto, é um crime, é uma ofensa, é um crime. Então, ela é deformadora muito mais na perspectiva de quem discrimina do que de quem sofre a discriminação, ou seja, para os dois. Tá? Então, a número 1 está correta, está errada, perdão, tá? Nessa perspectiva aí de que ela é deformadora tanto para quem pratica, para quem também é praticado, tá? Quem sofre, né, a violência. A 2 está certa, né? Então, é considerar a inserção da criança, a construção, os projetos, tenho a menor dúvida que está certa. A 3 também, né? Então, os professores devem se interrogar sobre suas concepções pessoais, refletindo sobre suas práticas de atitudes, que inconscientemente podem manter ou fortalecer o preconceito e discriminação, que a gente chama de currículo oculto. Né? Então, o professor, às vezes, fala alguma coisa, faz alguma frase ou faz uma opção de algum livro ou algum texto que vai ferir o direito do outro. Né? Então, com certeza, o professor tem que pensar muito. Ele pensa, não, mas eu fiz sem maldade. Mas esse fazer sem maldade tem implicações, tá? Então, é a letra C, apesar da número 1 ter sido muito mal escrita, mas aí o entendimento é esse, que é deformadora tanto para quem pratica, ou seja, quem pratica discriminação é alguém que precisa de muito mais formação, talvez, do que aquele que sofre a discriminação e pede socorro. Né? Esse que pede socorro, que busca a lei, ele já é formado numa perspectiva de que está errado, né? Numa perspectiva de que é inadequado, tá? Essas outras questões eu achei muito tranquilo, não vou comentá-las, né? Tá muito nítida ela. Eu quero falar da 46, tá? Muita gente fala, tem que fazer o recurso, porque em Belo Horizonte, né, não existe essa associação de pais e mestres, é o conselho escolar, mas a adoção desse conceito não anula o conselho escolar, tá? Então, usaram muito na perspectiva até de São Paulo, né? São Paulo que tem essa ideia de associação de pais e mestres, mas não anula, tá? Nessa perspectiva não anula. E aí é uma questão até fácil, foi até muito nítido, né? As opções aqui colocadas, ou seja, a associação de pais e mestres, então a gente pensa muito em conselho escolar, permite que famílias e escola dialoguem, promovendo uma integração com a Constituição de forma democrática, óbvio. Não existe legislação federal que trate especificamente da criação e da gestão no sistema educacional, de fato, mas existe uma legislação federal que trata de conselhos escolares, tanto que Belo Horizonte não tem essa opção, porque nada obriga a ter. Né? E a letra é um órgão máximo, não é um órgão máximo de decisão de uma escola, já os conselhos escolares, sim, portanto, é a letra B, verdadeiro, verdadeiro, falso, tá? A 47 também muito tranquila, né? A 47, que a documentação pedagógica é justamente, né, para deixar claro a intenção do fazer, também não teve nada que pudesse dizer contra, né? A 49 foi muito extensa, mas até simples no ponto de vista da ideia colocada, né? De que é preciso, de que a gente precisa olhar as características da criança e o que elas precisam e gostam, por isso a seta vai para dentro, para fora, ou seja, ela tem essa dupla entrada, né? Então ela tem que mediar. Eu tenho que reconhecer quem é essa criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos,
e o que ela ali, na verdade, ela necessita e gosta. Então, foi uma que demandou talvez um pouco mais de leitura de vocês, mas ela estava explícita ali nessa perspectiva, né, de algo que é acima disso, tá? A ideia aqui da rotina, né, que também muita gente colocou como complexa aqui essa questão, então, tirou lá da Maria da Graça Orne, né, o espaço é rico em significados, podendo ser ler em suas representações, e aí tem, com relação aos tempos, espaços e materiais, analise afirmativas a seguir e assinale verdadeiro ou falso. As eventuais restrições colocadas pela estrutura física da instituição impossibilitam a realização do trabalho pedagógico? Não. Impossibilitam, não. Pode dificultar, pode ser que a gente fique limitado, pode limitar, mas impossibilitar, não. Se fosse assim, a gente jamais ensinaria, né? Na definição dos horários, o planejamento docente tem a função primordial, o problema aí é a palavra primordial. O planejamento, ele estrutura a rotina em sala de aula, é fundamental. Ele é importante, ele é parte fundante dessa rotina, porém, ele não é a função primordial, né? Os horários de aula é a organização, inclusive, do tempo e espaço da escola, do tempo e espaço do professor, tá? Então, não só da rotina em sala de aula, porque esse horário está relacionado a um todo. O meu horário de aula relaciona com o do colega e vice-versa, tá? Então, as duas são falsas, perdão, as duas são falsas. A funcionalidade e o critério estético devem ser considerados para aquisição e confecção de materiais, livros, brinquedos e demais objetos de uso frequente, ou seja, eu preciso usar o critério estético e a funcionalidade para entender quais brinquedos são adequados, quais livros. Então, fazer essa prévia seleção é fundamental. Então, é a letra D, falso, falso, verdadeiro. Tá bom? Um abraço para vocês. Espero que vocês tenham se dado muito bem nessa prova, tá? Beijo. Tchau, até mais.